Então eles decidiram votar pelo fim da associação com a União Europeia, essa entidade burocrática, que na verdade não tem legitimidade de transparência nenhuma. Transparência não tem nenhuma, democracia não tem nenhuma. O Parlamento Europeu sequer vota. Aprova que vem de uma comissão de burocratas. Os burocratas é que criam a lei na União Europeia. Então aí você tem um Brexit, que é essa decisão do povo inglês, se eles deveriam continuar na União Europeia ou não. Quando eles votam contra o Brexit, as elites ficam chocadas. Por quê? Porque eles achavam que o pessoal ia estar lendo o The Times e acreditando nos argumentos consolidados e promovidos por essa elite. E aí o povo decidiu se rebelar. O povo decidiu ter uma opinião própria. Mas aí isso para eles, para a elite, foi um choque muito grande. Então a elite decidiu que eles vão ter que votar de novo, porque só vai parar de votar quando fizerem o que eles querem. Então é tudo uma grande fachada, E é o que está acontecendo. Uma coisa que na Austrália está me deixando um pouco preocupado é aquilo que alguém agora comentou aqui recentemente, a infiltração islâmica dentro dos partidos. Isso está acontecendo até no meu Partido Liberal. E aí vem com todo um plano completamente iliberal de políticos. Inclusive, ninguém pode falar mal do islamismo. Se você fala mal do islamismo, você termina, talvez até na cadeia. Estavam querendo criar uma lei agora federal, proibindo o debate e a discussão religiosa. Claro que quanto mais intolerante você for, quanto mais irracional você for, mais você vai adorar essas leis, como é que se chama no Brasil? Hate crimes, leis de ódio, crimes de ódio. Bom, quanto mais intolerante você for, mais você se sente ofendido. Quanto mais você se sente ofendido, mais você pode usar essas leis. São instrumentos de intolerância. Porque a democracia vive do debate, a democracia vive da discussão. E é exatamente isso que gerou o desenvolvimento do Ocidente. Porque é Deus, o Deus verdadeiro, ele é um Deus de liberdade. Como é que é em Gálatas? É como se fala em português? Gálatas. Você tem aquela passagem dizendo que a lei de Deus é uma lei da liberdade, que a gente não deve voltar para a escravidão. Deus fala que a gente não deve voltar à posição de escravidão. Quem controla o debate se transforma no mestre da sociedade, no grande senhor. Então, se você deixar isso, você já virou um dhimmi. O que é? Uma pessoa que vive à mercê dos seus senhores, que são aqueles que controlam a informação, são aqueles que dizem o que você pode fazer da sua vida, aquilo que você pode falar. Isso é o começo do fim da democracia e das liberdades. Isso é que, na verdade, é um dos maiores riscos do Ocidente. O maior risco do Ocidente é essa aliança, unholy alliance, entre o radicalismo islâmico e a extrema esquerda, trabalhando juntos porque eles têm um inimigo em comum. Obviamente que no Islã, que eles são, essa pessoa da extrema esquerda, bastante inocente de pensar que eles vão poder prevalecer. Obviamente que a esquerda defendendo o aborto, defendendo a eutanásia, tudo uma cultura da morte, né? Mas no certo sentido eles nem têm filhos, mas então você tem o islamismo lá prevalecendo e vai tomar conta do pedaço, porque eles são mais fiéis a Deus nesse sentido, eles têm mais filhos, né? A esquerda europeia, ela tenta conquistar os filhos dos cristãos e ela tenta, através da educação, converter pessoas para a sua causa, mas porque eles não têm essa cultura da vida, eles não vão ter os seus próprios filhos, eles querem atingir ou conquistar os filhos dos outros. A gente está tentando buscar uma coisa no Brasil, que é vindo com o Ivamar, que é um projeto de democracia, de aproximação do indivíduo com os poderes locais, com o Estado. E eu acho que é por isso que essa proposta
do federalismo na Austrália, no Brasil, é muito importante, que é a perspectiva de que a gente não pode deixar ser controlado por uma elite distante e afastada do cidadão. Nós devemos buscar aquilo que o cristianismo legou ao Ocidente, que é a defesa dos direitos fundamentais. Não existe nada mais sólido para a proteção dos direitos fundamentais do que o resgate do cristianismo. Afinal de contas, os fundadores dos Estados Unidos, o primeiro modelo republicano, o primeiro modelo constitucional republicano moderno, declarou na sua Constituição primeira, que é a Declaração de Independência, que todos nós nascemos iguais e somos dotados pelo Criador de direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Certamente que isso, se você retirar a Deus, então, por isso que eu falo para meus alunos, quando eu leio a Declaração de Independência americana, eu falo muito claramente, essa palavra Criador pode ser retirada, e aí você tem como o direito inalienável. É impossível o direito ser chamado de inalienável se ele não é transcendental. E essa transcendentalidade do direito natural, do direito à vida, ela é fundamental para a proteção desses direitos. Se você retirar isso, praticamente você perde o embasamento filosófico, o alicerce que justifica a proteção desses direitos. Tudo isso é uma coisa muito importante, porque senão a gente entra para o darwinismo social, que é essa coisa do mais forte prevalecer. O que a esquerda diz a respeito de direitos é que eles têm mais força, então eles podem impor a sua vontade. E aí batizam a sua vitória política como uma espécie de direito. Isso, na verdade, é muito claro, porque se você pensa que o direito é conferido pelo Estado, na verdade, o direito é a lei do mais forte. Assim, por exemplo, acontece com os juízes no Brasil, com essa questão de que eles se acham acima da lei ou criadores do direito. Eu até tenho publicado os meus livros aqui sobre os fundamentos cristãos da Common Law. Os juízes não se achavam legisladores. Os juízes são aplicadores do direito. E mais do que isso, o direito aqui é um direito revelado. Vocês sabiam que na Constituição inglesa você não tem uma codificação de normas constitucionais, porque a Bíblia, até o século XIX, era considerada a lei maior da Inglaterra. Os juristas ingleses, até o século XIX, consideravam as Sagradas Escrituras como a lei maior da Inglaterra, porque é a lei moral, é aquela que dá uma substância maior à proteção dos direitos fundamentais. É por isso que na Inglaterra o direito era considerado como um instrumento de liberdade. Ao contrário da visão dos esquerdinhas no Brasil, de que o direito é um instrumento de opressão, que as classes são oprimidas, existe uma classe dominadora e uma classe a ser oprimida. O direito é usado como instrumento de opressão. Bom, se eles acreditam dessa maneira, vocês acham que quando eles estiverem no poder vão fazer o quê? É por isso que a esquerda acredita na ditadura do proletariado, quando na verdade a gente acredita no filósofo, melhor dizendo, no rei servo. O rei servo é aquele que dá a vida pelo grupo. Jesus Cristo, Rei dos Reis, deu a vida por você. E se ele se submeteu às leis, não existe nada mais relevante para isso do que colocar os reis mortais dentro da lei. Brechton disse isso muito claramente no século III, isso aí eu explico no meu livro, esse livro aqui, que é sobre a Inglaterra. Henry de Brechton foi o primeiro a criar um tratado acerca da Common Law, isso no século XIII. E ele diz que o rei está sob a lei de Deus, porque é a lei de Deus que faz ele rei. E aí ele dá o exemplo de Jesus Cristo. Sir Henry de Brechton, the legibus constitutionibus Angli, ele diz,
the king is under God and the law, because the law makes him king. O rei está sob a lei e Deus, porque é a lei que fez ele ser rei. E ele está submetido ao império da lei. Mas sabe o que ele faz além disso? Porque naquela época os ingleses eram superiores às futuras gerações. Hoje a Inglaterra é um país decadente, destruído, mas naquela época a Inglaterra era um país legitimamente cristão. Sabendo que a população era cristã, ele falou uma coisa muito importante. Ele deu o exemplo de Cristo. Olha que coisa importante. Ele falou que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores aceitou estar submetido à lei e que por causa disso nós somos livres. Por que um rei mortal? Por que um Lula ou qualquer outra pessoa se acha acima da lei? Se Jesus Cristo veio à terra e se submeteu à lei, não existe nenhum argumento mais convincente que esse para um cristão. E foi essa a origem da common law. Foi essa a origem desse sistema jurídico. Um sistema que deu liberdade ao povo inglês que nenhum outro povo recebeu. A inveja até dos europeus continentais, porque a França nunca conseguiu isso. A Revolução Francesa destruiu a França. E a França jamais se recuperou da Revolução Francesa. Por quê? Foi uma revolução contra Deus. Enquanto a França não se arrepender amargamente do que fez e buscar a Deus novamente, a França não tem futuro. E por que os franceses hoje nem cristãos mais são? Religião como um elemento fundamental de qualquer civilização, o vácuo vai ser ocupado pelo islamismo. E o futuro da França, você só precisa de ver nas ruínas do Império Romano. Quando você vai para Roma, vê aquilo tudo destruído. Talvez a Notre Dame seja o primeiro prefácio, talvez nem a Notre Dame seja reconstruída. O futuro da França e o futuro da Europa é sombrio, a não ser que eles se arrependam amargamente e redescubram a Deus. Do contrário, está terminado. Agradeço muito pela oportunidade da conversa. Muito obrigado. Por favor, eu agradeço muito meu irmão Thomas, presidente federalista, do MAR federalista, apresentação de nosso irmão Augusto. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje estava reunião maravilhoso. A gente quer repetir ele mais uma vez com outros povos mais cheios. Com certeza. Agradece muito sua apresentação. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Por favor, vamos lá.